Hoje nós vamos iniciar um estudo sobre o mapeamento dos riscos ambientais, que são aqueles riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos, de acidentes, tá ok? Todos esses riscos aí, dentro de uma empresa, em quaisquer empresas, qualquer local, qualquer atividade laboral, tem que ter na área esse mapeamento de risco, tá ok? Nós vamos fazer uma introdução sobre o estudo dele. Na outra aula, que é após a semana de folga que vocês terão aí, do dia 19 em diante, anterior ao dia 19, na semana do dia dos professores, dia das crianças, né? Nessa semana aí, vocês não vão ter aula. Então, depois nós vamos entrar com a elaboração do mapeamento de riscos. Ok, turma? Continuando, no histórico, né? No Brasil, pessoal, isso aí aconteceu tudo na Itália, tá ok? O primeiro trabalho de mapeamento de riscos em atividades laborais na indústria começou na indústria lá na Europa, né? Esse mapeamento no Brasil surgiu através de uma portaria de 1992, pessoal, modificada também em 1994, tá ok? Até a portaria 8 de 99, né, tornando nessa portaria de 99, torna obrigatória a elaboração do mapa de risco pelas CIPAs, pelas comissões internas de prevenção de acidentes da indústria. Tá bem claro? A NR5 é que conduz tudo isso. No seu item 5.16, ela fala assim, que é obrigação nossa identificar os riscos do processo de trabalho, né, e elaborar esse mapa de risco com a participação maior de todos os trabalhadores que estão envolvidos naquelas atividades, naquele local. Tá ok? Então é muito importante se mapear riscos. Tá? Quando você chega no local, você já vê o quadro do mapa de risco. Você identifica qual o risco maior que tem lá, qual o tipo de risco, né? Qual que é a severidade, se é médio, baixo ou alto. É muito importante esse estudo. Ok, turma? Vamos lá, continuando. Esse histórico, olha, como eu falei para você, no Brasil começou na Light do Rio de Janeiro, né, através da CIPA. Em 1945, a regulamentação da CIPA. Em 64, teve uma participação cada vez maior do Sindicato dos Trabalhadores. Crescia a força do trabalho, né? E o Instituto Nacional de Saúde, que era o INPS, era INPS, de Previdência Social. Em 1985, a Fundacentro, que é um órgão, né, que cuida de praticamente tudo, vinculado ao Ministério do Trabalho, né, que cuida de toda essa parte de segurança na parte industrial. Né? Desenvolve curso de CIP, introduz mapa de risco através de modelo operário italiano. Lembra que eu falei para você que veio da Itália todo aquele trabalho do mapeamento de risco. A Itália foi a primeira a desenvolver esse tipo de atividade para que promovesse a saúde, né, do trabalhador e a preocupação com os riscos no trabalho. Vamos definir. Mapeamento de risco, eu vou definir simples, é representação gráfica dos riscos ambientais, ou seja, é um gráfico que você olha assim e você identifica os riscos ambientais, tá certo? Na realidade, é um levantamento de trabalho apontando os riscos que estão envolvidos em todos os setores daquela área, tá certo? Então, muito importante o envolvimento de todos. Nós vamos ver que a participação dos funcionários, dos operários que estão naquele local é de muita importância. Foi devido a isso que vai crescer, né, uma preocupação em identificação desse risco para que não ocorra. Os riscos ambientais, como eu falei para vocês, né, eles dividem em riscos físicos, químicos e biológicos, além dos riscos ergonômicos e riscos de acidentes. Isso aí nós dividimos muito bem, né, os de riscos ocupacionais, né, e os riscos ambientais, tá certo? Todos eles que existem no local de trabalho, é obrigatório, né, que esses
trabalhadores avaliem esses riscos para evitar danos à saúde dele próprio. Beleza? Riscos ambientais, físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e acidentes. Lembram das cores? Físico, que cor que é? Muito bem, verde. Químico, que cor que é? Vermelho, muito bem. Biológico, que cor que é? Marrom, muito bem. Ergonômicos, amarelo. E os de acidentes, azuis, né? Muito importante identificar essa coloração, né, lá na aula de riscos ambientais. Muito bem, os riscos físicos, só para a gente relembrar alguma coisa, né? Ruídos, vibrações, radiação ionizante, raio-x, alfa, gama, radiação não ionizante, sol, né? Solda, temperaturas extremas, frios, muito, pressões anormais, umidade, tudo isso envolve os riscos físicos, só para você relembrar, mas nós já falamos sobre eles. Os riscos químicos, muito importante para a área da química, né? Poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases, vapores, líquidos, ácidos, bases, tá certo? Muita coisa acontece dentro de um laboratório ou dentro de uma fábrica, né, de produtos químicos ou uma fábrica de transformação química, tá ok, turma? Os riscos biológicos são esses, nós estamos vivendo uma pandemia, não estamos? Nada mais é do que risco biológico, né? Micro-organismos indesejados, bactérias, fungos, parasitas, protozoários, bacilos, vírus, né? Que não foi colocado aqui, eu não coloquei aqui, vírus, mas muito importante, tá ok? Ergonômicos, ou seja, posições inadequadas que você executa dentro do seu trabalho, levantação de peso, carga excessiva, certo? Ou seja, horário de turnos muito excessivo, dá problemas ergonômicos, tá ok? Muito importante a gente saber. Os de acidentes são aquelas bagunças. Ó, veja que interessante esse risco de acidente aí. Olha bem, o cara montou uma sombra para eles poderem bater papo. Olha que interessante isso daqui, pessoal. Nossa Senhora, isso é um risco mesmo, né? Isso é risco de acidente representado pela coloração azul. Não esqueça que, por exemplo, mordida de cobra, aranha, escorpião, isso aí é tudo riscos de acidentes. Não se encaixa nem físico, nem químico, nem biológico e nem ergonômico. Tá bem claro? Muito bem, no mapeamento de risco, o que a gente deve fazer? Por que a gente vai fazer isto? Os riscos podem prejudicar o andamento normal do seu trabalho, né? Então eles têm que ser avaliados e controlados de forma correta para que ele não ocorra. Não é isso? Muito importante para que a gente... Qual a dificuldade maior que nós temos em elaborar um mapa de risco? A dificuldade está na falta de capacidade, informação sobre as atividades, subsídios técnicos para identificar, avaliar e controlar os riscos existentes dentro do seu processo produtivo mesmo. Não é verdade? O mapeamento de risco deve ser refeito a cada gestão da CIPA. Toda empresa ela deve ter uma comissão interna de prevenção de acidentes, não é verdade? E o mapeamento de risco tem que ser desenvolvido pela CIPA. Se tem a CIPA na sua empresa, a CIPA é que tem que desenvolver o mapeamento de risco da sua área, junto com os trabalhadores envolvidos lá na área. Os benefícios para a empresa. Primeiro, facilita a administração e prevenção de acidentes. Se o cara entra num setor e vê o mapa de risco, vê que aquele tipo de acidente que tem, que tipo de risco que está lá é muito grande, ou é médio, ou é severo, ou é médio, ele já vai entrar preocupado, né, em se proteger. Vai ter ganho de qualidade, ganho de produtividade, aumenta lucro, por lógico, se você não tem acidentes e se você não tem doenças ocupacionais, a lucratividade aumenta. Informa os riscos aos quais o trabalhador está exposto, cumprindo assim todos os dispositivos exigentes lá na lei, né? Que é obrigatório, tá ok? Legal. Os benefícios para o trabalhador. Propicia conhecimento dos riscos. Se você conhece o tipo de risco que você está executando na sua atividade laboral,
você se protege muito mais. Então é um benefício você identificar o risco. Fornece dados importantes relativos à saúde, né? E conscientiza também quanto ao uso de equipamento de proteção individual. Porque se você sabe que aquele risco você tem um risco físico, um risco de acidente que pode cair alguma coisa na sua cabeça e você não vai usar o capacete, você está entendendo? Mais ou menos isto dentro da conscientização quanto ao uso de EPIs. Muito bem, na próxima aula, essa aula é curtinha, só para você entender, né? Na próxima aula, após a semana, nós vamos falar como elaborar esse mapa de risco, ok?